aqui, neste vale de lágrimas, porque via no rosto de muito a indiferença. Chorou sangue no rosto por mim e deixou rastro de sangue no Gólgota e subiu ao madeiro onde foi crucificado. Oh, glória a Deus, pois remido já sou com teu Cristo. Sou já herdeiro da vida que ele ganhou. Vitorioso dia, sobre a morte com ele serei. Em um corpo incorruptível me transformarei. Glória a Deus, aleluia. Foi sepultado por minha culpa. Uma pedra de grande tamanho o sepulcro fechou. Bem guardado ficou o coração de meu mestre amado. É o início do terceiro dia, quando varões do céu removeram a pedra tamanha e meu Cristo ressurgiu vitorioso, e por isso minha alma canta, aleluia. Oh, glória a Deus, pois remido já sou com meu Cristo. Sou já herdeiro da vida que ele ganhou. Vitorioso dia, sobre a morte com ele serei. Em um corpo incorruptível me transformarei. Bendito, louvado seja o nome. Fala, Senhor Deus, a tua igreja através do teu servo, Senhor. Nos dá, Senhor Deus, o discernimento da tua palavra, nos dá sabedoria. Nos ensina, Pai querido, a atender a tua palavra, a guardarmos a tua palavra, guardar no nosso coração, para que nós não venhamos, Senhor, pecar pelo teu Espírito. Ó Deus, usa o teu servo como um canal de bênção. Envia, Pai querido, o maná do céu para nós nesta noite. Pois nós estamos aqui com fome, Pai, e queremos comer da tua palavra, que é a verdade, que sustenta o nosso espírito até o dia da tua vinda. Aleluia. Agradeço, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Podem assentar, irmãos, já foi lido o texto oficial da palavra de Deus nesta noite. Tira no fundo de coração. Glória a Deus. Tivemos uma escola dominical abençoada nesta tarde. Estamos estudando aí sobre a vida dos patriarcas, que tem sido uma bênção. Convido os irmãos para abrir a sua Bíblia. Livro ou carta aos Hebreus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Capítulo de número
13. Vamos ler um único versículo nessa noite, versículo de número 8. Carta aos Hebreus, né? Quando a gente vai falar carta aos Hebreus, quase fala assim, carta de Paulo aos Hebreus, vai dar uma segurada e não fala. Mas dá vontade de falar, mas pode afirmar, né, mano? Tanto não sabe se foi o Paulo que escreveu, então melhor não fala. Capítulo de número 13, versículo de número 8. Glória ao nome do Senhor. Não pode ir, porque está travado. Sim. Vamos lá? Olha isso aí. Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, observe, e eternamente. Né? Eu já vi esse sua lendo e será eternamente, né? Pregando e será eternamente, não. O texto está dizendo que e é eternamente. Então não será, ele é eternamente. Amém? Então, irmãos, nós temos aí um texto da palavra de Deus nesta noite, falando da imutabilidade de Jesus. Então, observe que o escritor, ele afirma que Jesus, ele é o mesmo ontem, passado, que Jesus, ele é o mesmo hoje, presente, e ele é o mesmo eternamente. Quando nós lemos carta de Paulo, deixa eu ver se é isso mesmo. Depois eu acho esse texto aqui. Então, a Bíblia fala que no Senhor não há sombra de variações. Ou seja, o mesmo poder que ele exerceu no passado, ele exerce no presente e exerce eternamente. E quando o texto fala que ele é o mesmo ontem, a Bíblia está falando, irmã Efigênia, do seu caráter imutável. Quando a Bíblia está falando que ele é o mesmo, ela fala
nos amar eternamente. Só que Ele também, Ele é imutável no seu poder. Ele usou o seu poder para curar no passado. Ele usa o seu poder para curar no presente. E Ele tem autoridade eternamente. Ele mesmo disse na sua palavra que é dado todo o poder no céu e também na terra. E agora, nós lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, e versículo de número 35. Observe que a Bíblia nos ensina que Jesus ele, Lucas 9:35, Mateus, perdão. Mateus 9:35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e molesta entre o seu povo. Quando nós voltamos para Lucas capítulo de número 4, ou Mateus, volta um pouquinho, capítulo 4, versículo de número 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, curando todas as enfermidades e molestas entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e trazia-lhe todos os que procediam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. E ele os curava. Então, observe que o ministério de Jesus ele estava baseado em ensinar, em pregar o Evangelho do Reino, mas ele também usava o seu poder e a sua autoridade para libertar as pessoas, para curar as pessoas de qualquer que fosse as enfermidades. Jesus
Aleluia! E quando passamos a observar os milagres realizados por Jesus, observamos que o maior milagre, pode dizer nesta noite, que foi da ressurreição de Cristo. Porque Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Observe que Ele exerceu o seu poder, a sua autoridade, de tamanha forma que ele vai dizer que ele, João 10, 17, versículo 18, ele exerceu a sua autoridade de tamanha forma sobre a morte, que ele disse que ninguém, versículo 17, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Versículo 18. Ninguém tira de mim ou tira de mim, mas eu de mim mesmo com a dor, e tenho poder para dar e poder para tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Aleluia. Observe que Jesus, ele exerceu autoridade sobre a morte. Ele disse que ninguém tirava dele a sua vida. Ele mesmo ia dar, mas depois ele iria tomá-lo. Ele ia doar as nossas vidas pelos nossos pecados. Glória a Deus. Aleluia! Mas ele afirma que a morte não teria autoridade sobre ele, porque ele ia dar a sua vida, mas ele ia tornar a tomá-la. Bendito e louvado seja o teu nome. Aleluia! E quando João teve a revelação lá na ilha de Patmos, quando João contempla toda aquela revelação, tudo aquilo que o Senhor mostra, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 18, João, ele cai como morto. Só que de repente, João vai dizer, Jesus vai dizer para João, João, é o quê? O que vive? O que vive? Eu, o que vive, ou o que vivo, fui morto, mas eis
pecado. Então, Jesus, ele ensinava, pregava o evangelho do reino, mas também ele curava os enfermos, libertava os cativos, aleluia, e usava de misericórdia para aqueles que estavam necessitados. Versículo de número 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Versículo 16. E foi-lhe dado o livro do profeta. Por que foi dado o livro do profeta Isaías? Porque aqui ainda não tinha Novo Testamento, tá? Então, deu para Jesus o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Versículo 19: a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo de número 20. E cerrando o livro e tornando dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam vindo dele. Versículo 21, e paramos aqui. Então começou a dizer: e hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aleluia! O profeta Isaías profetizou no capítulo de número 61. E aqui Jesus, ele toma o livro do profeta Isaías e começa a dizer que Deus havia, aleluia, lhe ungido para pregar a liberdade. Aleluia, que Deus havia lhe ungido para dar vista ao cego, que Deus havia, aleluia, lhe ungido para pregar as boas novas, para pregar o evangelho, aleluia, do reino. Glória te damos, ó Deus. Agora, quando nós lemos Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10, observe que Jesus estava sempre na sinagoga porque era costume dos judeus, não é? E lá onde se lia as escrituras e ensinava no sábado, numa das suas, versículo 11, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e já havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Aquela mulher, irmã Zélia, já estava há 18 anos que ela estava com essa enfermidade e ela não conseguia se endireitar de jeito nenhum, andava encurvada por causa daquela enfermidade. Mas Jesus, ele disse que o Espírito de Deus estava sobre a vida dele para curar os enfermos e pôr em liberdade, aleluia, os cativos. E esta mulher, ela estava presa, ela estava cativa, aleluia, porque o diabo havia colocado esta enfermidade na vida desta mulher. Versículo de número 12.
é mister trabalhar neles, pois vinde para seres curados e não no dia de sábado. Versículo de número 16, pula o pastor, 16. E não convinha desfrutar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha. Então aquela enfermidade era obra, era obra do maligno na vida daquela mulher. Ela andava, aleluia, engolfada, mas o dia em que ela encontrou, aleluia, Jesus disse: mulher, está livre e liberta, aleluia, desta enfermidade. 18 anos, irmãos, o diabo atormentou aquela mulher, deixou aquela mulher, aleluia, engolfada, mas o dia em que ela encontrou, aleluia, Jesus libertou para a glória do nome daquele que vive eternamente. Oh, aleluia! Jesus, irmãos, ele não só libertou esta mulher que estava há 18 anos sendo escravizada, aleluia, pelo maligno. Eu não sei se está sendo filmado nesta noite, mas você que sabe que está assistindo essa live, esse culto online nesta noite, quem sabe até o dia de hoje o diabo tem te atormentado, aleluia, tem deixado engolfado pelo pecado. Mas eu quero te dizer nesta noite que há um que se chama Jesus de Nazaré, o mesmo que libertou esta mulher. Ele quer trazer liberdade para a tua vida nesta noite. Quando nós temos Marcos capítulo de número 2, versículo de número 1, nós vamos nos deparar com um homem, um paralítico, mas o texto que nós temos, Jesus, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, passado, ele é o mesmo hoje, aleluia, ele é o mesmo eternamente. Ele pode fazer por você nesta noite, ele pode fazer por mim nesta noite, ele pode fazer pela sua igreja, porque ele ainda é o mesmo. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estavam em casa, versículo 2, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava ali a palavra. Jesus também dava prioridade à palavra. Jesus também dava prioridade ao evangelho do reino. Mas também Jesus libertava quem necessitava de libertação. Jesus curava quem necessitava, aleluia, de cura. E vale a pena dizer nesta noite, pelo poder da palavra, que ele não mudou. Ele ainda é o mesmo. E eu vou mais além. Ele está presente, aleluia, nesta noite. Oh, o Espírito de Deus. Versículo de número 10, pastor. E vieram até com ele, e conduzindo
uma cura. Versículo de número 4. Então, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Isso aqui, irmão Caldeira, é fé para receber. Estes homens sabiam, aleluia, que os esforços deles iam ser recompensados e não podiam acessar a porta por causa da multidão. Fizeram ali um buraco, aleluia, no telhado e desceram aquele homem ali aonde Jesus estava. Oh, aleluia! Desceram aonde Jesus estava. Oh, aleluia! É bom, irmãos, quando nós descemos, aleluia, nós encontramos a Ele. Quando nós descemos, encontramos, aleluia, a Jesus. Aleluia! Há um poder na palavra ministrada, há uma autoridade na palavra ministrada. E eu quero vos dizer nesta noite que há poder nesta palavra. Enquanto eu pego aqui a autoridade da palavra, daquele que liberta, Ele está trabalhando nesta noite. Ele está entrando nas causas nesta noite. E aquele que curou no passado, Ele está curando nesta noite. Versículo de número 5. E Jesus vendo ali, viu o que aqui, irmã? Viu o que? Aleluia, Jesus viu que aqueles amigos tinham fé, sabia que ali estava a autoridade máxima, sabiam que ali estava Jesus. Aleluia! Aleluia! E Jesus vendo-lhe a fé disse ao paralítico: agora aqui complicou. Por que Jesus não curou? Jesus disse: olha, paralítico, filho, perdoados estão os teus. Aquele que tem poder para curar é o mesmo que tem poder para perdoar o pecado. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele aperfeiçoa. É Ele que vai nos aperfeiçoando. Ele tira um defeito aqui, tira um defeito ali, tira uma falha ali, tapa uma brecha aqui. É Ele que tem nos sustentado. Versículo de número 6. Estava ali assentado alguns escribas que arrazoava em seu coração, dizendo: aqui, irmã Sibonete, Jesus, ele sonda o coração do homem. Ele conhece o pensamento do homem. A Bíblia diz que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele conhece as nossas estruturas. E Deus lembra de que somos nós. Deus conhece as nossas fragilidades. Deus conhece as nossas fraquezas. E aqui os homens não abriram a sua boca, mas eles caçoavam em seu coração, dizendo que este aí, que tem poder para perdoar o pecado, Ele conhece. Versículo de número 7. Porque dizia estes assim: blasfemas, quem pode perdoar pecado senão Deus? Jesus disse que eu e o Pai somos um. Quem viu a mim, viu o Pai. Versículo de número 8. Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si,
por terra. Aleluia! E quando eu disse que ele faz a obra completa, versículo de número 10, ora, para que sabais que o Filho do Homem tem autoridade e poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, versículo 11, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele tem autoridade para dizer isso. Aleluia, ele tem poder para dizer isso. Ele está neste lugar, nesta noite. Nós sentimos o poder da sua palavra. Nós sentimos a sua presença real neste lugar. Vamos encerrar no versículo 12 dessa leitura. E levantou-se e tomando logo o seu leito, saiu de presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal vimos, ou seja, nunca vimos alguém com autoridade dessa, com poder desse, com tanta capacitação dessa. É dele que eu estou falando nesta noite. É ele que você está cultuando. Ele não mudou, ele é o mesmo. Ele tem o domínio de tudo. Aleluia, ele tem autoridade sobre a natureza. Quando levantou-se a tempestade, ele repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te. Ele tem autoridade sobre a natureza, mas ele também tem autoridade sobre os demônios, tem autoridade sobre o pecado, porque ele deu a sua vida. Glória a Deus. Mas sabe o que ele disse também? Irmã Zélia, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo de número 11, versículo de número 25. Ele está trazendo vida espiritual. Aleluia, nesta noite. Sinta a vida dele em você. Nesta noite, sinta o poder dele na tua vida. Nesta noite, assim diz o Senhor. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele está dizendo: eu tenho autoridade sobre a morte. Ele é a maior autoridade das nossas vidas. Ele é a maior autoridade das nossas causas. Chama-se Jesus de Nazaré. Pastor, Jesus, ele exerceu autoridade sobre a morte, exerceu autoridade sobre a natureza,
Quando nós lemos João, capítulo de número 1, já vou encerrar, tá, pastor? Hoje isso me deu bastante que falei para mim. Eu quero ser fiel pelo mesmo dia. João 5, 1. João 5 vai ser o primeiro. Olha, aquela mulher estava encurvada, quantos anos ela estava? 18 anos. Vamos ver quantos anos esse homem estava aqui, sofrendo. Depois disso havia uma festa entre judeus e subiu Jesus a Jerusalém. Próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres, e nestes jazia, o que é que tinha lá? Jazia o quê? Era um só ou grande multidão? Grande multidão de quê? Ali tinha quê? Ali tinha cego, ali tinha coxe, ali tinha paralítico. E o que é que eles estavam esperando? O movimento das águas. Mas quem chegou ali era a maior autoridade. Quem chegou ali era o dono da vida. Quem chegou ali era aquele que tem todo o poder. Versículo 4. Porquanto o anjo descia certo tempo ao tanque e agitava, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Mas ali tinha um homem, vamos lá, e estava ali um homem que havia 38 meu Deus do céu, a mulher era 18 anos sofrendo ali, encurvada, né? E o maligno atormentando aquela mulher, não conseguia levantar a cabeça, e Jesus endireitou aquela mulher. Oh, como esse Jesus, ele sabe fazer as coisas. Ele é lindo, ele endireita. Aquele que estava encurvado, ele põe para olhar para o céu e dizer: eu te louvo, Deus, eu te glorifico, Deus, eu te exalto, Deus. Aquela mulher outrora não podia levantar a sua cabeça, mas Jesus, ele libertou. É noite de levantar a cabeça e dizer: Deus, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, porque tu tens me ajudado, porque tu és. O homem tinha 38 anos, mas ele era paralítico, irmão, sabe? Quando o anjo agitava a água, ele ia, alguém pulava na frente dele e ele esperava que levasse. Ele não recebia. Versículo 6, pastor. Quem viu esse homem aí? Quem foi que viu ele aí? Aleluia. Agora não foi os homens que esperaram a água agitar para ele, não. Quem viu ele agora foi a maior autoridade. Aleluia. Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado e havia muito tempo, disse-lhe: quer explicação? E aqui, irmã Juscelia, há um mistério aqui. Mas que mistério é? Se o homem estava esperando os movimentos das águas, que alguém o colocasse, de repente chega Jesus sabendo que o homem estava muito tempo naquele estado e pergunta se aquele homem queria ficação. Parece que a pergunta não tem sentido, mas ele queria ouvir dos lábios daquele homem que ele necessitava. Aleluia. Ele quer que eu e você abrimos os nossos lábios e apresentemos a ele as nossas dificuldades, as nossas queixas, as nossas dores, mas quando tiver em posse de vitória, ele quer que eu e a irmã Francisca, a irmã Maria, a irmã Figênia, abramos as nossas bocas e dizemos: obrigado, 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 eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico.
Ele quer ouvir o que tens para apresentar para Ele nessa noite. Qual é a demanda que quer trazer para Ele nessa noite? Aleluia, Deus. Se fosse o Bartimeu foi mais esperto. Quando Jesus disse que quer que eu te faça, Senhor, que eu veja, já estava esperto. Ah, o que eu quero é ver, eu quero enxergar. E esse homem aqui, Jesus podia dizer, olha, levanta, pega aí o teu leito, não sei o que ele estava, a tua cama e vai embora. Mas Jesus quer ver se aquele homem tem fé para receber. Sabe por quê? Pedimos e não recebemos, muito sério. Muito sério? É porque pedimos mal. Outrora, é porque falta fé. Não sabemos como pedir. E Jesus, Ele quer que nós abrimos a nossa boca. E Ele queria ver se esse homem tinha fé para receber. Versículo 7, pastor, para a gente encerrar. Vou encerrar nessa leitura. Tá? Não vou mais. E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro. Sabe o que é que nós aprendemos aqui, irmão? A Bíblia é um mistério. A gente vai estudando, vai lendo. E o Espírito de Deus vai dar. Irmãs, a senhora que é frequentadora de escola dominical, nunca cai nessa ideia de que Deus vai revelar a palavra. Não vai. Estude, leia, pesquise, porque na medida que você vai lendo, vai meditando, o Espírito de Deus vai fazendo você lembrar daquilo que você deu. Aleluia! É assim mesmo, Jesus. E aqui, quando a água era agitada, não tinha ninguém que colocasse esse homem no tanque, mas descia outro antes dele. Sabe o que é que nós aprendemos aqui? Que a nossa vitória é a nossa vitória. A nossa bênção é a nossa bênção. Aquilo que Deus tem determinado para você, aleluia, ninguém pode descer na tua frente. Quando chegar no tempo oportuno, no tempo determinado, Deus, Ele cumpre a promessa que Ele prometeu nas nossas vidas. Para este homem aqui, a bênção dele estava atrasada porque alguém estava tomando a frente dele, mas a bênção dele estava no momento em que ele encontrou a Jesus. Oi, irmãos, olha, outrora, todos atribulados, que no vício, outros atormentados, aprisionados, mas no dia em que encontrou com Jesus a bênção da libertação, a promessa da eternidade chegou. Vamos concluir a leitura aí, pastor, para mim já passar para o senhor. E Jesus disse-lhe, com Jesus não tem muita conversa não, meu Deus. Primeiro ele vê se tem fé para receber, e aí se tem fé, Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo, aquele homem ficou são, tomou, era uma cama mesmo, tomou a sua cama e partiu, e aqui tinha o bendito do sábado de novo. E aquele dia era, então os judeus disseram, aquele que tinha sido curado é sábado, não é de lícito levar a cama. Ele respondeu e disse-lhe, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Não é o sábado, aleluia, ele é maior que o sábado, ele é a maior autoridade, ele está aqui nessa noite, se coloca de pé, eu vou orar. Aleluia.
foi Jesus de Nazaré. E eu disse na leitura do texto nesta noite que Ele é o mesmo passado, ontem, hoje, presente. Ele é o mesmo e Ele ainda exerce a sua autoridade eternamente.